Eu estou no capítulo sobre cálculo financeiro deste incrível livro, né? Ele é um pouco antigo, mas ele é muito bom. Fundamentos da administração financeira, do Alexandre Azaf Neto, Fabiano Guasti Lima também. E o capítulo 3º, ele existe para tentar responder aplicações práticas mesmo no que se refere aos cálculos financeiros. Então, devo alugar, devo comprar, devo financiar, enfim, coisas desse tipo. E aí, conceitos que vão ajudar a entender melhor tudo isso. E no vídeo passado eu tratei sobre taxa nominal. O que é a taxa nominal? É basicamente você pegar aquela taxa de juro lá do banco, lá do financiamento do carro, seja o que for, e dividir pela quantidade de meses. Então, sei lá, a taxa é 24% ao ano, dividido por 12 meses, e aí eu tenho 2% ao mês. Ou o contrário também, o vendedor disse assim, é uma taxa de 2% ao mês, você multiplica por 12, você vai chegar no 24 igual. Então, isso é a taxa nominal, ou seja, aquela que é declarada, é a taxa contratada, né, a declarada numa operação financeira, ativo ou passivo. Então isso é taxa nominal. Agora, taxa proporcional, que é o tema do vídeo de hoje. O que é que isso significa? Segundo o nosso texto aqui, meu não, é do autor. A taxa proporcional, por outro lado, é também típica do sistema de capitalização linear. Ou seja, juros simples, que existe o juro composto e o juro simples. Juros sobre juros, né, que é a taxa de juro composto. O juro simples, ela é linear. Não incide juros sobre juros. Sendo o prazo da taxa geralmente igual ao período de capitalização dos juros. Assim, duas taxas de juros, quando expressas em diferentes unidades de tempo, são definidas como proporcionais, quando produzem valores iguais numa mesma unidade de tempo. Por exemplo, considere hoje uma quantia de R$100 a juros simples de 10% ao mês. Nominal. Nominal, né? Então está sendo dito que é esse juro. Seus respectivos montantes serão, então, R$100 no primeiro mês, 10% ao mês, você terá o quê? 10% de 100, 10, então 110. Segundo mês, 20% ao bimestre. Por quê? Porque você simplesmente soma, né? 10 ao mês, são 2 meses, se for bimestre, então 20%. Que será o quê? R$120, né? Se pensar que nós estamos falando aqui de juro linear, juro simples, então simplesmente se acresce mais 10%, mas não sobre o 110, sobre o 100, o inicial. E isso que é o juro simples, sempre sobre o valor inicial, nunca sobre o anterior. 30% passa para 130 e aí passa a ser trimestral, né? E veja, trimestral na taxa proporcional é 10 no juro simples, 10% ao mês, bimestral 20% ao mês, trimestral é 30%. E no quadrimestre, no caso 40%, o mesmo raciocínio. Então veja, 100 no primeiro mês, no tempo zero, 110 no mês 1, 120 no mês 2, 130 no mês 3, 140 no mês 4. Então isso é taxa proporcional. Proporcional ao período, então ao mês, bimestre, trimestre e quadrimestre. E sempre mantendo a partir do valor inicial, ou seja, por isso o juros simples. Fico por aqui então. Deixa eu ver se mais... não, ainda temos mais um pouco aqui. Que eu tenho aqui apenas um desenho assim que se constrói um fluxo financeiro, tá vendo aqui? Tais montantes corresponderão a ganhos nominais, ou seja, proporcionais aos respectivos prazos de investimento. Ou seja, 10% ao mês, pela sigla AM, 20% ao bimestre, AB, 30% ao trimestre, AT, e 40% ao quadrimestre, AQ. Observe que para transformar uma taxa nominal em outra, basta multiplicar se desejarmos aumentar o período. Então, 10% ao mês vezes 3 meses, 30% ao trimestre. Ou dividir para diminuir de período, 40% ao trimestre, quadrimestre dividido por 2 bimestres, 20% ao bimestre. E é uma aplicação prática, vamos ver se eu consigo trazer isso nesse vídeo ou deixo para o próximo. Vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Valeu? Mas será uma aplicação prática, ou pode simplesmente fazer isso na mão mesmo, de cabeça, ou usando HP ou qualquer outra coisa.